Olá, vamos continuando agora, falar um pouco da lição bíblica, mensagem. Por que eu falo lição bíblica, eu não falo história bíblica? Primeiramente, quando a gente fala, vou contar história para criança, remete a uma história literária, né? Um conto. E no caso aqui nós não estamos contando uma história fictícia. Nós vamos contar um fato. Algo que aconteceu há muitos anos atrás, que foi escrito na Bíblia e que a gente crê que é a palavra de Deus, que aconteceu de verdade e é a verdade que nós cremos. Então, partindo daí, eu não falo história, eu falo lição, né? Lição bíblica e mensagem bíblica. Porque essa lição, a gente usa muito em EBD, lição. Para o culto infantil, mensagem. Se você vai pregar numa igreja, você vai levar o quê? Uma mensagem. Então, é mensagem bíblica ou lição bíblica, tá? Por isso que eu não falo história. A gente não tá ali para contar história. História a gente conta na escola. A gente conta em eventos. Eu sou contadora de história. Mas na igreja é lição ou mensagem bíblica. E o preparo, né? Tanto para você ensinar essa lição bíblica na escola bíblica ou mensagem como pregação, como sermão, você tem que ter uma preparação. Por quê? Se você chega lá e você está tudo desorganizado, não tem nada preparado, o aluno ele vai perceber que você não se preparou, né? Então seja organizado, disciplinado, você tem que ter um tempo para estudar. Você não pode simplesmente, na hora de sair, 10 minutos antes de sair para ir para a igreja, pegar ali um material lindo e maravilhoso que a sua coordenadora do Ministério Infantil te passou na pastinha linda que ela fez, né, no início do ano. Ah, tá bom, hoje então, Torre de Babel. Então vou lá e já sei história, né, porque eu já conheço a Bíblia, já sei a história, tá tranquilo. Mas e aí, as verdades bíblicas, o andamento da história, qual é o objetivo da lição daquele dia? O que vai ser ensinado? Vai ser mensagem evangelística? Então, temos que nos preparar, até porque temos que fazer com excelência, né? Quando você se prepara, você alcança os objetivos, você inspira confiança, você ajuda a manter a ordem e a disciplina da classe, porque eles sabem o que vai acontecer, né? E já estão acostumados com aquela rotina, e elimina as dificuldades, né? Mantém o professor na direção do objetivo que ele quer alcançar. E também desperta o interesse. É lógico, porque se você prepara uma lição toda, todo um estudo, você vai ter aquela introdução. Na introdução ali, na hora que você já está recebendo as crianças, já tem alguma coisa a ver com a lição. E aí eles já vão ficar antenados. Mas o que será? O que será que é hoje? O que será que é hoje? Tem aqui também um planinho de aula, né? Boas-vindas, versículo, praticamente quase a mesma coisa do culto infantil, mas sendo que a escola bíblica, vamos dizer assim, que é uma coisa mais... Você tem uma abertura para você fazer outras atividades, e no culto infantil a gente vai tentando formatar mais em modelo de culto, liturgia, de culto mesmo. E na escola bíblica não, né? Na escola bíblica tem mais interação das crianças, porque aí não é aquela mensagem, aí é a lição, aí eles vão interagindo, e tem um momento que você pode dar um trabalhinho de colar, de colorir, de um trabalho manual. E aí vai dependendo muito da realidade da sua igreja. Os passos para contar, né? Aí eu botei história / lição bíblica, só para você não esquecer, é estudar. Então a gente precisa estudar a Bíblia. Porque você não adianta inventar, né? Na lição bíblica, no que aconteceu na história, tem um andamento. Do início, do meio e do final. E se você não estudar a Bíblia, você não vai saber. Então tem que ler o texto várias vezes. Então é bom você ter mais de uma versão de Bíblia na sua casa. Eu gosto da Nova Tradução da Linguagem de Hoje.
A NVI também é boa. A Almeida Fiel, mais para a gente ler, né? Mas para passar para as crianças a linguagem de hoje ou a NVI. São boas para isso. Tem a Bíblia da APEC, que é uma Bíblia especial, né, de recurso, está lá na bibliografia. É uma Bíblia que ela vem a lição e já vem todas as partes que a gente tem que fazer, as transposições da lição bíblica evangelística, da mensagem. Ela já vem de vários personagens bíblicos, né, várias mensagens, ela já tem ali preparadinho. Então, se você é um evangelista de criança, é bom você ter essa Bíblia da APEC, tá? Na bibliografia da nossa apostila, tá? A atitude correta quando a gente vai estudar a Bíblia é orar, estudar o texto bíblico, depender do Espírito Santo e ter a sua mini biblioteca pessoal com livros, com várias versões de Bíblia, dicionário bíblico. Hoje em dia tem internet, você põe lá, né, no dicionário lá na internet bíblico já aparece, não precisa nem gastar dinheiro, mas o que você puder ter aí na sua casa para consulta, para se preparar, é bom ter. Tem que ter um objetivo quando a gente está preparando a lição bíblica, né? O que eu vou ensinar através dessa história? Você tem que perguntar. Então a gente tem que estar bem claro ali qual é o objetivo daquela lição, o que aquela lição vai ensinar. Geralmente, nesses materiais prontos, já está lá o objetivo, o que quer alcançar. E aí você vai orar. Por quê? Se você escolheu aquele tema, ou sua coordenadora escolheu aquele tema para ser trabalhado naquele trimestre ali na igreja, é porque tem relevância para sua igreja aquele tema. Por exemplo, esse aqui do culto é as bem-aventuranças. Então, o pastor está pregando sobre as bem-aventuranças, então no culto infantil as crianças também vão ouvir sobre as bem-aventuranças, tá? Você vai preparar suas lições bíblicas, suas ordens de culto, mas se você adquirir o material, você usa o material que você comprou e vai adaptando também conforme a sua realidade. A gente sempre tem que adaptar, não adianta. Agora, tá, Eliane, tudo bem, na hora que eu for então ensinar a lição bíblica, que eu for contar a história da lição bíblica, que é uma história verdadeira, eu posso usar recursos visuais? Sim, podemos usar recursos visuais. Fantoche vai depender, porque aí tem a parte lá do fantoche também, que a gente vai falar. Tem já um vídeo ensinando como usar o fantoche e o outro, o fantoche na igreja, né? Mas assim, figuras ilustrativas, você pode usar PowerPoint, né? Você pode usar lá o Datashow com as figuras. Você pode ter encenações, pode até ter uma encenação e tudo mais. Na EBD, né? Na EBD você pode usar muito mais esses recursos, né? Mas na mensagem bíblica também, você pode usar a ilustração. Só que a ilustração ela não pode sobrepor a mensagem, ela não pode estar sendo mais importante que a mensagem. O recurso visual, ele não pode tirar o foco do que está sendo falado. Só esse cuidado com o recurso visual. Bíblia ilustrada, né? Bíblias infantis que a gente tem também, pode usar. No culto infantil, inclusive, se você tem essa Bíblia ilustrada, é a Bíblia do culto infantil, da igreja, os versículos ou podem ser lidos, ou a lição que vai ser dada a mensagem naquele dia, vamos supor, a mensagem daquele dia é sobre Zaqueu. Aí tem lá na Bíblia ilustrada lá Zaqueu e tem um pequeno texto, porque geralmente as Bíblias são um texto reduzido. Então uma criança maior, ela pode já ler o texto ali na introdução, lá antes da mensagem, lá no início do culto, já falando de Zaqueu. E o culto infantil, que eu não falei antes, é para crianças até 8 anos, de 4 a 8 anos. Aí se a sua igreja tiver a necessidade de ter uma sala, uma classe para menores de 4 anos, você tem que ter pessoas para poder estar com essas crianças. E aí já demanda um outro tipo de trabalho, né? Essa formatação aqui que eu estou falando de culto infantil é de 4 a 8 anos, tá? E a escola bíblica é o seguinte, se você tiver
condição física, né? Para isso, você vai dividir por idade. Igual na escola mesmo, 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, de 9 a 12 e de 12 em diante os adolescentes, tá? Então vai depender da sua realidade. Eu não tenho espaço físico, então é até 8 anos, depois de 9 a 12, depois adolescentes. Ou você vai adaptando de acordo com a realidade da sua igreja. Os recursos visuais, né, são diversos. Hoje a gente tem muita mídia, tem muita coisa que pode ser usado. Treine a história. Então, a prática leva à perfeição. Existem técnicas de contação de história, como eu falei, história literária, né? Mas que a gente pode trazer também para a hora que você for contar, porque na verdade você está contando tudo que aconteceu, você está contando ali o fato lá, está dando a notícia, contando tudo que aconteceu. Então você precisa treinar esse andamento aí, porque você tem que saber na sua cabeça certinho o que aconteceu. E se tratando de Bíblia, então tem que saber mais certinho ainda para não falar besteira. Numa história literária a gente esqueceu, a gente pode até inventar, mas da Bíblia não, porque foi verídico. Então tem que estar certinho na sua cabeça o andamento dos acontecimentos. Tá bom? Então vamos para o próximo vídeo, que é o preparo específico, né? O ponto a ponto do preparo dessa lição bíblica.